Olá, alunos e alunas da Reforço Plataforma. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Então, a gente vai continuar hoje nosso tópico de ligações químicas. Na aula anterior, eu comentei com vocês que esse é um tópico muito grande. Eu poderia fazer em uma aula só, mas ficaria uma aula muito extensa. Então, eu preferi dividir em pequenas aulinhas que vão ficar mais fácil para a gente entender, ainda mais com a lista de exercícios. O material teórico dessas aulas de ligações, geometria, polaridade e de atrações intermoleculares vão ser o mesmo material teórico, tá, gente? Então, vão ser o material vai ser o material teórico da aula 2. E aí, cada uma dessas aulas 2, 3, 4 e 5 vão ter a aula em vídeo, o exercício e o material teórico vai estar na aula 2. Beleza, gente? Hoje a gente vai falar de geometria molecular. Como eu disse anteriormente, a gente falou de ligações químicas, ligações moleculares, ligações iônicas e ligações metálicas. A gente vai falar de geometria molecular, consequentemente, o tipo de ligação que mais vai interessar para a gente é a ligação molecular, ligação covalente. Então a gente vai entender um pouquinho como que vão se arranjar os átomos, como que a molécula vai ser desenhada em 3D aí, como que ela vai funcionar a partir de um parâmetro mais físico do que químico nesse caso, mas vai ter bastante importância na química aqui para a gente. Geometria molecular não é um assunto que costuma despencar nos vestibulares, não costuma aparecer tanto. Às vezes, algum vestibular de segunda fase pede para a gente desenhar alguma molécula, alguma questão de primeira fase, assim, mais direta, mas não é tão comum cair. Como aparece normalmente? Em questões de polaridade, a gente tem que entender um pouquinho de geometria molecular. E polaridade aparece, perdão, um pouco mais do que geometria molecular. Beleza, gente? Eu trouxe aqui pra gente, acho que, se eu não me engano, 6 tipos de geometria molecular. Existem muitos tipos, mas eu trouxe aqui 5 principais e um não tão principal assim. Beleza? Vamos começar aqui. Primeiro tipo, geometria tetraédrica. Ela vai ter uma angulação entre os átomos ao redor do átomo central de 109,5 graus. Como que funciona essa geometria tetraédrica? Tetra aqui vem de 4. Então a gente já vai entender que na geometria tetraédrica o átomo central vai acabar fazendo 4 ligações covalentes aqui, de compartilhamento de elétrons. Beleza, gente? Então no exemplo que eu trouxe aqui do metano, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre química orgânica, mas já vamos conhecendo esse aqui, é o metano, o menor hidrocarboneto que a gente tem. Hidrocarboneto, só para vocês entenderem, são moléculas que apresentam apenas hidrogênio e carbono, beleza? Então ele faz 4 ligações covalentes aqui, essas duas aqui estão no mesmo plano, essa daqui está para frente, né? E essa daqui está para trás, como aqui no desenho, beleza? Esses, eu já tinha comentado anteriormente, esse espaço aqui das ligações químicas nós chamamos de orbital. Então, na geometria tetraédrica, o átomo central ele vai ter 4 orbitais, e nesses 4 orbitais ele vai estar fazendo ligações covalentes. Beleza? Ângulo aqui de 109,5 graus. Bem tranquilo essa geometria molecular. Outro tipo que também apresenta 4 orbitais é a geometria piramidal, que vai ter uma angulação entre os átomos ao redor do átomo central de 107 graus aqui. Beleza? Trouxe o exemplo aqui da amônia. Diferente da geometria tetraédrica, na geometria piramidal, o átomo central não está fazendo 4 ligações, né? O carbono ele faz 4 ligações pela regra do octeto para preencher sua camada de valência. Para preencher a sua camada de valência, o nitrogênio ele precisa apenas de 3 ligações, porque ele tem 5 átomos na camada de valência. Átomos não, perdão, gente. 5 elétrons na camada de valência, enquanto o carbono tem 4. Então o que acontece aqui? Então vamos contar os elétrons do nitrogênio, né, na camada de valência. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Quer ficar com 8, vai fazer 3 ligações covalentes, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 com o compartilhamento desses hidrogênios aqui. Ele está completo. Assim como na geometria tetraédrica, ele vai ter 4 orbitais, só que ele vai ter uma coisa diferente da geometria tetraédrica, que ele vai ter um par de elétrons não compartilhado. Isso vai dar uma geometria diferente, ao invés de tetraédrica, piramidal, justamente porque esse par de elétrons vai causar uma força aqui, que vai diminuir a angulação desses átomos aqui embaixo. Além de ele fazer apenas 3 ligações e não 4. Beleza, gente? Seguindo.
Geometria angular, provavelmente a mais conhecida justamente por ser o tipo de geometria da água aqui. Então, o oxigênio, ele faz duas ligações, né? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele quer ficar com 8, duas ligações covalentes aqui com os hidrogênios, e ele vai ter 2 pares de elétrons não compartilhados aqui, ao invés de 1. Novamente, são 4 orbitais, né? Só que aqui eu vou ter 2 pares de elétrons não compartilhados. A angulação, de novo, vai diminuir, porque agora eu tenho não só um par de elétrons, eu tenho 2. E agora essa angulação aqui é de 104,5 graus. Beleza? Seguindo outro tipo de geometria bastante conhecida, a geometria linear. É o caso do dióxido de carbono aqui. O carbono faz 4 ligações aqui, 2 duplas, né, com cada oxigênio. E, de novo, o carbono ele não vai ter par de elétrons não compartilhado. Todos os elétrons dele vão estar sendo compartilhados com os átomos ao redor. E a angulação aqui entre os oxigênios é de 180 graus Celsius. Graus Celsius não, graus. Já fui para física já. Beleza, gente? Seguindo. Geometria trigonal plana. Isso aqui é outra molécula orgânica, tá? Esse daqui é um tipo de aldeído, é o metanal, é o menor aldeído que a gente tem. Geometria trigonal plana. De novo, eu trouxe aqui um exemplo com o carbono. Não tem par de elétrons não compartilhado aqui. Então, ele faz uma dupla com oxigênio e uma simples com cada hidrogênio aqui. A angulação aqui é de 120 graus. Beleza? De novo, a gente percebe que em em moléculas que não têm par de elétrons não compartilhado, a angulação sempre vai ser maior. Beleza? Esses 5 são os 5 principais, gente. Esses 5 são o que a gente tem que ter na ponta da língua, com o que a gente tem que bater o olho e já entender o que está acontecendo, beleza? Não é um contexto complicado, assim, são questões bastante simples, mas é bastante importante aqui pra gente, beleza? Por último, eu trouxe aqui um pouco mais de curiosidade, mas vai que aparece aqui, que é a geometria octaédrica. Eu trouxe aqui do hexafluoreto de enxofre aqui. A angulação entre eles aqui no mesmo plano, né, é de 90 graus entre um flúor e o outro. Normalmente, o que acontece? O enxofre, assim como o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Só que o que acontece? Por eletronegatividade, a gente sabe que flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos da tabela periódica que têm o maior nível de eletronegatividade, ou seja, o maior nível de atração de elétrons para si. Então, para o enxofre, quando ligado ao flúor, é mais fácil para ele perder, lembrando, ligação covalente, ele não está perdendo. Dentro do orbital, os elétrons do enxofre só estão ficando mais próximos do flúor. Então vale mais a pena para o enxofre perder 6 elétrons e ficar com a camada anterior completa, que seria a camada de valência, do que roubar 2 elétrons aqui. Então, cada flúor aqui acaba roubando um elétron do enxofre e se completando, e o enxofre perdendo esses 6 elétrons, a camada anterior está completa. Beleza, gente? Alguma dúvida? De novo aqui, sem par de elétrons não compartilhado, né? Beleza? Então essa aula é bem simplesinha, tá, gente? De novo, eu dividi essas aulas justamente para ficar mais simples para o entendimento. Trouxe aqui um exemplo, da PUC do Rio de Janeiro. De acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, sendo essa simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres sem ligação alguma. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é... Só lembrar dos exemplos que eu trouxe. Dióxido de carbono. Bom, o carbono vai fazer 2 ligações duplas. O carbono não tem par de elétrons não compartilhado. Então vamos pensar. Trigonal plana. Bom, trigonal plana vai ter uma angulação de 120 graus. Essa é a angulação do dióxido de carbono? Não. Piramidal. Bom, piramidal tem par de elétrons não compartilhado e tem 4 espaços para ligação química, 4 orbitais. Então, não. Angular. Bom, angular é da água.
2 pares de elétrons não compartilhados, então não. Tetraédrica se liga a 4 ligantes diferentes. Dióxido de carbono só tem 2 oxigênios. Então a geometria molecular aqui é do tipo linear, como no exemplo dado aqui. Beleza, gente? De novo, não é uma parte tão complexa, mas tem alguns detalhes que são importantes, principalmente na questão de par de elétrons não compartilhados, angulação e orbitais. Beleza, gente? Se houver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá tudo certo. Se houver necessidade de marcar um plantão, a gente marca também um horário para tirar dúvida, beleza? Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Bons estudos, viu, gente? Valeu!